Agora o morto no chão, qual é o padrão, meus amigos? Qual é o padrão da pessoa que tá deitada no chão? Tem mulher deitada? Tem mulher deitada? Não. Tem homem velho deitado? Dá um zoom aí, o único velho... não vou botar porque... Tá, não, mas tem... Eu vou começar essa live aqui, primeiro pautando já um tema, tá? Com um vídeo que eu gravei hoje de manhã, e eu quero começar falando disso. Então vocês vão ouvir meu vídeo, e aí sou eu falando no mesmo microfone, no mesmo cenário, então é bem simples. E aí eu vou comentar ele, pode botar. O governador do estado, Cláudio Castro, com a ajuda da polícia militar, fez uma operação contra o crime organizado exitosa. Foram mais de 100 vagabundos tombados. Houve a morte de 4 policiais, qual lamentamos muito, mas sabemos que todas as forças de segurança estão juntas e resolutas no combate ao crime organizado. Entretanto, nesse instante, mídia e governo federal se uniram, organizando uma espécie de sabotagem contra os policiais e contra o governador, de modo a proteger o crime organizado e a imagem do governo Lula. Eu venho aqui propor uma estratégia de combate, uma resposta a essa malícia que está sendo tocada pelas esquerdas. Eu proponho para os governadores de oposição, os governadores do centro-sul do Brasil, que assumam a culpa junto com o Cláudio Castro. Tarcísio Gomes de Freitas, faça uma operação contra o PCC, hoje, amanhã. Mesma coisa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Jorginho de Santa Catarina, mesma coisa. Ratinho Júnior, Zema. Façam suas operações. Carreguem um pedaço do fardo. Façam com que o PT, as ONGs, a ONU, todos eles foquem não apenas em o Cláudio Castro, mas nos demais. Tô vendo, calma aí. Isso tira o peso das costas da polícia do Rio de Janeiro e de todos aqueles que querem combater o crime organizado. Não podemos ficar só nas palavras. Vocês dispõem de poder, de meios de ação. Vocês sabem onde estão os vagabundos, vocês têm meios de atingi-los e vocês têm polícias leais e sérias dispostas a cumprir sua missão. Além disso, como um dos pré-candidatos à presidência da República, faço um convite para os governadores que também são candidatos. Vamos endossar uma agenda só. Essa agenda tem que ser cumprida integralmente caso um de nós vença as eleições presidenciais de 2026. E vamos lá. 1. Uma declaração de guerra contra o crime organizado. 2. A instituição de um modelo penal diferenciado para membros de facções que ocupam de maneira ilegítima nacos do território nacional, inspirado no modelo do direito penal do inimigo do jurista alemão Günther Jacobs. 3. Elaboração de uma nova legislação penal, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal com penas mais graves e o fim de institutos como saidinha ou progressão de pena. 4. Construção imediata de novos presídios inspirados no modelo de El Salvador. 5. Intervenção federal no Porto de Santos, principal ponto de escoamento da droga tocado pelo PCC. 6. Instituição da prisão perpétua para lideranças do crime organizado, eliminando também qualquer símbolo, qualquer tipo de apologia ou qualquer ideologia vinculante deles a pedaços do território brasileiro. 7. Criação de um memorial em homenagem aos policiais caídos em combate. 8. Garantia de assistência gratuita, integral e de qualidade do ponto de vista jurídico para os policiais envolvidos em combate, que são alvo de ações maliciosas, por vezes, inclusive do Ministério Público, e também a liberação em no máximo uma semana da pensão para as viúvas dos policiais tombados em combate. 9. Proibição do funcionamento de ONGs que recebam ou operem com dinheiro oriundo de fundações internacionais que fomentam o crime, seja Ford Foundation, Rockefeller Foundation ou Open Society Foundation. E deportação imediata dos seus representantes e agentes que estão em território nacional. 10. Apresentação, protocolo e votação no Congresso Nacional em até 3 meses de mandato de um programa nacional de desfavelização que busque eliminar esse tipo de modelo urbanístico falido e trazer dignidade para aquelas pessoas que viveram por tanto tempo sob o jugo do crime organizado. 11. Redirecionamento de todo o orçamento vinculado às emendas parlamentares nos anos de 2027 e 2028 do Orçamento Federal Brasileiro para o combate ao crime organizado, de modo a fomentar com o dinheiro que já existe a guerra a esses criminosos que tornam o Brasil um inferno. Essas são medidas essenciais, ponderadas, respeitadoras dos direitos humanos que eu proponho para os demais candidatos. Veja, isso não será feito em prejuízo de outras ideias boas que possam trazer e que podemos firmar compromisso para juntos eliminarmos esses inimigos. Espero contar com o apoio dos demais e espero que você que está assistindo esse vídeo divulgue e marque os demais candidatos para que a gente construa uma aliança e destrua de uma vez por todas o crime no Brasil. Meu nome é Renan Santos, eu sou do Partido Missão. Vamos lá, pessoal, só comentando aqui, né? Antes de tudo, teve gente que falou, Renan tá lendo, eu não li nada. Pô, não li nada. Que Zé Papinho aí de vocês, galera. Ô, Riso. O que você tá fazendo? Nada. Ah, já sei que foi. O Riso hoje tá um desastre, galera. Hoje tá incrível, desculpa. Não, tá osso. Vamos lá.
Não tem nada ali do... Isso aí, você sabe, eu pego, vou improvisando pedaço a pedaço. Edição, Foi, eu gravei o Renan, ele fez na hora mesmo, te falo. então assim, eu só fui tacando ali, só fui gravando pedaço a pedaço pra ficar preciso, né? Porque a gente precisa ser preciso pra não falar um palavrão, pra, né, não subir demais aqui, não descer demais ali. É uma questão de arrumar. Mas o fato é o seguinte, meus amigos. Os governadores precisam, nesse instante em que o Cláudio Castro está sendo alvo de uma operação focada por parte de todos os adversários, os governadores precisam agir. Ontem o Caiado foi o único governador que deu alguma declaração. Caiado, declaração, gravou um vídeo apoiando o Cláudio Castro. Certo, ponto pro Caiado. Parabéns, Caiado, tá certo. Agora, Caiado, você não pode parar aí. Uma coisa é declarar apoio. Outra coisa é, faça algo. Faça algo em Goiás. É provável que o que eu tô propondo nesse vídeo, que é governo de São Paulo, governo do Paraná, governo de Minas, governo do Goiás, governo de Santa Catarina, façam operações pontuais. Muitos vão falar, eu não preciso do meu estado, que aqui eu já derrotei o crime, que é mentira. É mentira. Todos os lugares têm problema com crime organizado, sim. E todos vão, ao fazer isso, façam diversas ações, a bronca vai se diluir. Tira a bronca um pouco do Cláudio Castro, do policial do Rio. Imagina um policial ontem, como a gente estava demonstrando, quando a gente estava com o Sargento Martins aqui, o bruxo, né? O cara tá no meio de uma operação, e além de se preocupar em matar, em derrotar o vagabundo em combate, você tem que se preocupar se você não tá sendo sabotado atrás por ONG de direitos humanos, por jornalista, por Ministério Público, governo federal. Toda essa gentalha se juntou, montaram um pacote pra focar o ataque no governo do Rio de Janeiro e nas polícias do Rio de Janeiro. Isso é errado. O que tem que ser feito? Se o outro lado se uniu num bloco e atuou em bloco pra defender o crime, veja só, o inimigo é tão ousado, o inimigo é tão cara de pau, que eles se uniram em bloco, sem nenhum tipo de cerimônia, pra defender o crime organizado. Todos estão em uníssono. Então você pega rapper, tá falando a mesma coisa que, sei lá, o Oruan, que tá falando a mesma coisa que a Viva Rio, que tá falando a mesma coisa que a Giovanna Ilban, que é atriz da Globo, que tá falando a mesmíssima coisa do que jornais de toda sorte. Eles estão focados. Governadores, façam sua parte. Tarcísio, Estado de São Paulo, tem PCC a dar com pau. Vá lá, bote a polícia, faça uma operação. Não precisa às vezes matar ninguém. Prenda um monte de gente. Faça os inimigos falarem, meu Deus, começou a nova... Sejam os governadores que vocês vendem na propaganda. Na propaganda vocês dizem que vocês são os brabos. Façam isso, o Cláudio Castro tá precisando. Governador do Rio de Janeiro, tenho inúmeras críticas a você. Dito isso, você representa o Brasil que a gente acredita neste momento. Você e a polícia. Você prendeu, você matou, que é o que nós defendemos. E você está sendo alvo de um ataque e você sustentou o fogo. Se ontem o Cláudio Castro estava vacilante, hoje ele sustentou o fogo. Parabéns! Sustentou, é o que tem que ser feito. Sustenta o fogo, Cláudio Castro. Vai pra cima. Hoje ele falou, tá até na capa do UOL, né? Ai, a operação mais letal da história. Não tô entendendo, UOL. Vocês ficaram de direita? Vocês estão apoiando, é isso? Parabéns. Vamos lá, esse é o game. Ação mais letal do país. Pessoal, palmas! Palmas pro Rio de Janeiro. A ação mais letal da história do país. Quero saber se São Paulo bate o recorde. Que vergonha pra São Paulo ficar atrás do Rio de Janeiro. Vamos perder. É assim os times cariocas ganharam Libertadores nos últimos 3 anos. Os times carioca, o Flamengo tá ganhando Brasileirão dia sim, dia não. Vamos deixar? É isso, São Paulo. O que restou pra gente? Vamos ficar pra trás? Tem muito vagabundo aqui, tem muito ladrão de banco, tem muito assaltante, tem muito assassino de policial. Vambora, São Paulo. E aí, veja só. Parabenizando a Polícia do Rio, gostei da resposta. Ó, a resposta do Cláudio Castro tá aí no... Ó, desce um pouquinho. Só... Castro. Operação foi um sucesso e de vítimas só tivemos policiais. Pelo amor de Deus, é só essa a resposta que interessa. É só essa a resposta. Nenhuma outra resposta conta. Qualquer coisa que ele... Ah, veja, porque aí ele comprar o sentimentalismo mentiroso. Tinha um vagabundo lá de uma dessas ONG Viva Rio. Né, é uma ONG Rio alguma coisa. Eu até respondi ele, se o Rio abriu o meu Twitter, né, e ir na aba respostas e procurar ali, eu respondi um cara, um vagabundo, acho que é Cláudio o nome dele. É só ir descendo, vai. O Rio de Paz, que... E de acordo com tudo que a gente recebeu de informação, tá confirmado, que esses caras deitados aí, todos homens jovens, que eles são bandidos faccionados. É um morticínio ou é justiça? Só pra saber, olha só, temos um padrão.
né? Ele sempre vem com aquela história, Riso, que, ó, bala perdida, vou pegar o povo da periferia. Em volta, tem mulher nova, tem mulher velha, tem homem velho. Reparou que em volta a demografia é diversa. Mulher e homem, em geral pardo, tem preto, tem branco, mas maioria pardo, né? Pardo médio, pardo escuro. Mulheres de diversas idades. Agora o morto no chão, qual é o padrão, meus amigos? Qual é o padrão da pessoa que tá deitada no chão? Tem mulher deitada? Tem mulher deitada? Não. Tem homem velho deitado? Dá um zoom aí, o único velho... não vou botar porque... Tá, não, mas tem... Mas, não tá, mas você não chegou a botar a imagem na tela? Eu botei, o chat avisou, não vou botar de novo. Tá. Pessoal, eu tô vendo a imagem, tá? Só pra avisar, não tem um homem velho, não tem uma mulher, só tem homem jovem. Qual é... Vamos lá, pessoas inteligentes trabalham com detecção de padrões, certo? Inteligência grande medida de detecção de padrão. Quando eu olho o padrão ali, eu tô vendo só homem jovem largado no chão, que é basicamente a demografia do crime. Se teve bala perdida, ou vítima inocente, não sei o quê, porque não tem uma mulher, porque não tem um homem velho. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né, nenhuma criança. O que eu quero dizer é o seguinte, no mínimo, a informação que a polícia diz, que, ó, estamos pegando os caras ligados às facções, tá batendo com o tipo de demografia. É o homem jovem que tá caído no chão. A tal da bala perdida, as execuções de mulher, cadê? Me pergunto também, cadê a roupa dos caras? Boa parte desses caras andam camuflados. Por que não tá aparecendo a roupa camuflada aí? Tem um vídeo de um cara, um vídeo horrível, é um sujeito sem cabeça. O cara estava sem cabeça. Ele foi tirado, né? Tipo, tirar a cabeça dele pra guardar, mas se olhar ali no frame, ele tava com uma jaqueta camuflada. É uma vítima? Eu preciso entender esses Viva Rio, essas ONG, esse bando de ongueiro sojado, porque na cabeça deles não pode matar bandido em conflito. Bandido em conflito, então, por que serve um policial? Você não pode, bandido atirou, você não pode trocar tiro? Eu vi uns analistas desses, não, veja só, uma operação pra ser bem sucedida não tem que ter nenhuma morte. Como não tem nenhuma morte? Os caras têm fuzis que é pra justamente dissuadir a polícia de ir lá pegar eles. Ou se houver um combate, eles obterem algum tipo de vantagem técnica sobre a polícia. Essa ideia de ter armamento pesado. Então se eles querem ter um armamento pesado, presume-se que eles não queiram se entregar pra polícia. Bando de imbecil! Seu bando de sojado, traidores da pátria, assassinos. Vocês, zongueiros, são assassinos. Boa parte da mobilização que a gente está vendo aí em redes sociais da esquerda, enorme, há uma mobilização gigantesca das esquerdas em rede social, se dá no seguinte termo, usando todos os argumentos dos zongueiros, falando em genocídio étnico, perseguição a pobres, chacina. Ora, são os argumentos que os zongueiros usam. Esses argumentos são todos antinaturais e financiados com dinheiro gringo. Fundação Ford, Fundação Open Society, acima de tudo. Esse dinheiro oriundo da gringa que financia esse pensamento assassino e essa doutrina assassina que impede o Brasil de cumprir as leis e impede o Estado de retomar essas áreas ocupadas pelo crime, ele se espalha pros formadores de opinião. Então você vai pegar da Giovanna Ilmbach, que é uma patricinha que estudava no meu colégio caro da Zona Sul de São Paulo, tá? Patriçoca. Aí essa cena no Rio vai tomar banho, vai organizar festas conjuntas e com muito amor com seus amigos, pro seu marido tirar fotos e fazer vídeos, né? Festas muito coletivas com amigos e amigas, pro seu amigo, olha só, beijou minha esposa, eu sou muito moderno, né? Dela ao Oruan, o discurso é pautado justamente pela agenda dessas ONGs. Então o ongueiro, que é um sujeito lamentável, o ongueiro tem que ser combatido. O ongueiro é um sujeito lamentável que tem que ser combatido, assim, praticamente nos termos da facção. O ongueiro tem que ser preso. O ongueiro tem que ser preso. Vamos lá, dá o play aí. Nesse vídeo aqui agora? Ou no outro? Não. Vamos lá, vamos ver o ongueiro. Só áudio, tá? Pode pôr o áudio. Nós simplesmente escutamos o que foi falado 40 anos, 50 anos atrás. O que significa o seguinte, as pessoas estão falando as mesmas coisas. Não há nada de novo no discurso. Porque as causas desse gravíssimo problema social, dessa patologia social, já foram elucidadas, já há um diagnóstico. Qual foi o diagnóstico? Que eu curioso, eu vou ouvir aí o ongueiro que tá ongando há anos. Todas essas ONGs, Viva Rio, não sei o que do Paz, Instituto não sei o que, Igarapé, todos eles há anos, eles têm um diagnóstico. E eles também estão no poder.
Os aliados deles ocupam posições de poder no Brasil, governo federal, governos estaduais, municipais, mídia, judiciário, ou seja, vocês sabem a origem do problema e vocês supostamente sabem o que fazer e já ocupam há anos essas posições de poder. Por que nada acontece? Dá o play, vamos ver qual é a razão. Já sabemos o que fazer. E por que medidas O que fazer? O tão que? óbvias não são implementadas? Quais? Porque falta vontade política. Porque quem morre é o pobre, Quais o morador medidas? de comunidade. E porque são eleitos homens que conseguem chegar aos mais altos postos da República com o discurso do bandido bom é bandido morto, no tiro da cabecinha. O que nós Não, estamos- infelizmente não chega pessoa suficiente pra fazer isso, ô Ongueiro. E tampouco essas pessoas que chegam nessas posições são capazes. Deixa a gente chegar. Deixa chegar. Eu acho que tem que fazer... Assim, meu discurso é muito pior do que o Whitson, pra você, né? Assim, meu discurso, assim, vai te deixar um pouco chocado. Só que eu não sou imbecil. As pessoas ao meu redor não são imbecis. A gente vai ser bem mais efetivo em levar à frente um discurso punitivista com relação ao bandido, tá? Agora eu queria saber, ele não ofereceu a solução, mas vamos ouvir. Pessoal, só pra reforçar aqui, tem cadáveres nesse vídeo, então eu não vou botar esse vídeo na tela. É. Senão o YouTube vai derrubar o canal. vendo aqui simplesmente é consequência lógica do discurso do atual governador. O seu antecessor foi eleito com discurso bélico. Ele se perpetuou no cargo com um discurso não vou dar mole para bandido. O que leva, portanto, então, o Estado a entrar numa comunidade como essa... Mas deixa eu entender, apenas... o que eu presumo do argumento dele é que, então, é que tem que dar mole pra bandido. É isso. O que esse idiota... Eu vou pra lá, pessoal. Pessoal, olha só, a gente tem que levar a sério a existência dessas pessoas porque elas ocupam posições importantes de poder. O Ongueiro é parte da estrutura. Só pra você ver, no microfone dele tá sendo entrevistado provavelmente pra aquela TV Brasil, que é o canal estatal, né, da TV Lula. Né? É um canal estatal. O canal governamental tá entrevistando esse sujeito. Esse sujeito canalha, tá? De acordo com ele, um discurso de combate ao crime acaba se refletindo em combate de fato ao crime. E ele é contra. Ele acha que falar que vai, né, pegar duro aí contra o bandido é ruim. O que eu só presumo, então, que você tem que, né, dar mole pra bandido. Tem que ser manso. Qual é o próximo passo, Ongueiro? Vamos lá, vamos ouvir o Ongueiro falar. O poder bélico, porque não há uma invasão aqui de políticas públicas, de médicos, de educadores. Vai tomar... Oh, desculpa, Rizzo, hoje nem vem com Nerf aí, tá? Hoje é Renan do Velho Testamento. Vai tomar no seu... Tá? Vá pro inferno, seu vagabundo. Vá pra, assim, pros sete cantos do inferno, sete dimensões aí. Eu tô igual o Chaka de Virgem, manda o Wiki de Fênix, tá? Você, olha só, uma invasão de polícia. Como é que vai funcionar? Você chega na área do Comando Vermelho com um monte de médico. Que lindo. Essa é a cabeça do Ongueiro. Essa é a cabeça do Ongueiro safado, Ongueiro canalha, Ongueiro malandro, porque a ONG dele tá listada lá no governo federal, tem relação com a ONU. O senhor é um Ongueiro safado. Ongueiro safado. Tá? Olha o papo. Não, políticas... Aqui, ó, senta aqui nessa política pública, ó. Senta nessa política pública, Ongueiro safado. Pública, gratuita e de qualidade pra você. Senta aí, Ongueiro safado. Que papo é esse? Como é que você vai levar qualquer política pública numa área controlada pelo crime organizado? Quer dizer, o crime organizado controla, o morador vive sob o jugo dele, num regime de servidão do crime organizado, os caras estupram meninas, organizam bailes, eventos, andam com metralhadora, e aí o Estado vai lá e leva um médico. Aqui, ó. Que Ongueiro safado, senhor, hein? Ongueiro safado. Vamos lá, vamos ouvir o Ongueiro safado. Porque não há uma invasão aqui do Estado na sua plenitude, trazendo saneamento básico, moradia digna, acesso à educação de qualidade, hospitais decentes. Porque, historicamente, a resposta tem que ser essa. Porque você precisa retomar a área, Ongueiro safado. Ongueiro safado, ninguém vai conseguir fazer isso sem retomar essa área. Como é que eu mando um médico sem a área estar sob nosso controle? Ongueiro safado, o senhor é burro. Não, lógico que o senhor não é burro. O Ongueiro safado não pode ser tratado como burro. O que ele tá falando aqui é aquele velho discurso que a gente ouvia nos anos 90, mas a gente não tinha como responder, porque é o discurso que aparecia na TV. Se você falava, não, mas eu tenho que primeiro passar fogo no criminoso. Aí você, não, mas você é maluco, né? Eu vi na Globo, o Globo Repórter mostrou que a gente tava trancado, até o final da primeira década dos anos 2000, não tinha internet, não tinha rede social, a gente ficava aqui, ó.
Não conseguia falar. Porque você não, né, sua opinião era abafada pela imprensa, você não conseguia falar. Aí o Ungueiro Safado falava, né? Agora o Ungueiro Safado tá falando. Até tem 40 mil curtidas o post do Ungueiro Safado. O que eu acho estranho, tá, Rizzo? Ele tá com 2 milhões de views pra 40 mil curtidas. 40 mil curtidas ele tinha que ter mais views, tá? Mas não duvido. Porque o Ungueiro Safado tá externando aí a visão dos caras. E a visão dos caras é essa. Você leva o Estado, você constrói, você leva saneamento básico, mas você não tira o crime de... Então como é que você vai fazer essas coisas? Como é que você vai fazer? Se um Uber entra numa área que está tomada pelo crime, eles metralham, dão uma rajada de metralhadora no Uber. Se o morador tem uma querela qualquer sobre propriedade, aluguel de uma casa ali, de um barraco, de uma casa na favela, quem vai determinar o resultado é o crime organizado. Aí o Ungueiro Safado acha que não, tudo bem, você vai levar, o Estado vai se mesclar ali com o traficante, que é o que eles querem. No fundo, o Ungueiro Safado votaria por Oruan ser deputado estadual. Ele adora esse remeleixo, essa mistura de morro e asfalto, né? O Ungueiro Safado é um sujeito tarado, é um sujeito pervertido. Quando eu falo pervertido, eu não duvido que seja sexualmente pervertido, porque essas pessoas levam suas perversões para todos os aspectos da vida dele. O Ungueiro Safado, ele tem prazer em inverter a ordem. O Ungueiro Safado subverte o bom com o ruim. O Ungueiro Safado, ele é representado por aquele filme Centopeia Humana. Quem já assistiu o filme Centopeia Humana? É um dos filmes mais chocantes que tem, um filme de terror dos mais chocantes. Né? É que um grupo de pessoas é sequestrado basicamente por um cientista maluco, em que ele conecta a boca da pessoa aí bota a pessoa de quatro, uma fica conectada, né, a boca lá onde você imagina, né? No aparelho excretor do outro. Então o primeiro se alimenta aqui e um vai alimentando o outro numa sequência. É uma centopeia humana. O que é horrível nesse filme? Né? Mas é importante falar isso. O que é horrível nesse filme? É a subversão, porque a boca é a parte alta do rosto, do ser humano, é a parte avançada, é aqui que nós pensamos, é aqui que a gente ingere alimento. E as partes mais baixas são mais baixas. Excreção, elementos sexuais, entendeu? Quando você inverte a ordem das coisas, é como você invertesse o bem pelo mal, entendeu? Então quando eu coloco na ordem de prioridade o que é mal, o que é errado, só pessoas muito pervertidas têm isso. A perversão te faz colocar o que é errado no lugar do que está certo. E essa perversão envolve um prazer. O Ungueiro Safado, a militante de esquerda, os militantes ideológicos... não é pra atirar em nada, Rizzo. Essas pessoas têm um prazer sexual na inversão. Por isso que muitos caras ali têm um prazer, pô, eu sou homem, vou me vestir de mulher. A inversão é o que dá prazer neles. Cada um com suas taras, se eles gostam disso, problema deles, mas mantenham isso na vida pessoal de vocês. A ordem natural das coisas e a construção de uma sociedade decente, não doente, não pode ser dada através das suas perversões. As suas perversões fiquem no máximo no quarto de vocês, numa obra artística, ali, mantenha a perversão lá. No mundo real, o bem vem na frente, o certo vem na frente, há uma hierarquia das coisas. O que eu quero dizer é que, sim, bunda não é igual cabeça, assim como traficante não é igual polícia, sacou? Existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe uma gradação. O Ungueiro Safado, o militante de esquerda, o woke, todas essas pessoas têm prazer na inversão. E isso precisa ser destruído. Não tem sociedade certa quando tem essa inversão. Até o próprio conceito de fascismo que os franceses adoram trazer, que é essa coisa que polui o debate público, né? Porque para eles fascismo é no fundo o estabelecimento de ordens e hierarquias. E aí quando você estabelece ordens e hierarquias, você tem força. Lógico, é um processo construtivo em que se constrói. E eles não. Vamos ser fluidos. A cabeça pode ser bunda, a bunda pode ser cabeça, não precisa de ordem nenhuma, né? Isso é legal conceitualmente, é legal de estudar. Mas isso não é legal de ter como construção de um país, de uma cultura, de uma família, de nada. Pervertidos doentes. Ungueiro Safado pervertido doente. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.